Luana Silveira. Quem é essa mulher? Quem é a Luana Silveira? Bem, a Luana, além de advogada, em primeiro lugar é uma mulher, né? Mulher, mãe, esposa. Eu sou uma pessoa que eu sempre busquei muito conquistar os meus objetivos. Para quem não sabe, eu vim de muito baixo, né? Passei por muitas situações na infância com a minha mãe, com a minha família. E desde sempre eu tive esse desejo de vencer dentro do meu coração. Nós passamos momentos de muita pobreza, de muito sacrifício, né? E eu tinha uma vontade muito grande de tirar minha mãe, a minha família, meu irmão, daquela vida tão sofrida. Então, desde muito cedo, eu criei uma personalidade muito forte, um desejo de vencer. E foi se construindo uma Luana forte, uma Luana com esse desejo de mudar um pouquinho o mundo a cada dia, de ajudar as pessoas próximas de mim. Esse é um dos meus maiores desejos, é levantar junto comigo toda a minha família, as pessoas próximas de mim, meu irmão, minha cunhada, minha mãe. E hoje eu tenho me realizado muito dentro do meu casamento, dentro do meu escritório, porque eu vejo o que eu estou construindo. É uma visão muito linda que eu vejo da minha família, do meu escritório, e eu digo para mim mesma, é só o começo. Todos os dias eu digo isso, é só o começo, porque eu quero conquistar muito. E eu sempre, o meu desejo é que as pessoas sintam isso no coração, que se eu consigo, ela consegue, qualquer outra pessoa consegue. É notório o brilho nos seus olhos quando você fala da sua mãe, quando você fala do seu irmão, do seu filho, do seu marido. Você vê que você é uma pessoa muito família. É notório que você é muito família. Falando um pouco da carreira da Luana, né? Porque a doutora Luana construiu sim uma carreira muito grande aqui na nossa cidade. E nós sabemos que até poucas décadas o direito era uma área muito masculinizada, né? Você via muito essa questão de advogado tem que ser homem. Tivemos como pioneiras, né, na área as primeiras advogadas mulheres, que foi a dona Mirtes Gomes e a dona Esperança Garcia, que literalmente abriram caminho para muitas outras futuras advogadas. Aí hoje é a pergunta que fica para a doutora Luana, hoje, 2022, como é, doutora Luana, atuar numa área onde até então era só uma área masculina, era só para homens, e aí hoje você é uma mulher, não deixa a sua feminilidade de lado, você está sempre muito bem vestida, muito bem arrumada, isso é visto, mas mantenha a sua competência. Como é você atuar numa área que até então era muito masculinizada? Hoje as mulheres estão ganhando muito espaço, não só dentro da área do direito, né? Mas cada vez mais as mulheres estão conquistando aí o seu espaço no mundo. Nós temos excelentes profissionais em todas as áreas, mas dentro do direito, hoje, as mulheres ganharam muito espaço. A vice-presidente da OAB do Maranhão, hoje, é mulher, né? Então, para nós, é uma felicidade muito grande nós termos uma representatividade tão grande dentro da OAB, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre lutei muito por ter a minha posição, né? Por ter o meu posicionamento, como mulher principalmente. E fico muito emocionada quando eu fazia faculdade, né? Quando eu fazia faculdade, muitas pessoas, às vezes, falavam assim: ah, vai ser uma ótima profissional porque é muito bonitinha. E eu sempre quis desmistificar isso, né? Porque não é a questão de ser bonitinha, é a questão Da da competência. competência, né? A questão de você se esforçar para ter a sua posição dentro da sua profissão, independente de sexo, independente de qualquer outra Da coisa, aparência em si. né? Isso mesmo. Então eu sempre lutei para ser reconhecida dentro da minha profissão como mulher, advogada, mãe, esposa, né? Eu sempre lutei para conquistar o meu lugar no mercado. Hoje eu fico muito feliz de ter um posicionamento dentro da minha cidade como advogada mulher.
né, para mostrando aí que as mulheres têm cada vez mais um posicionamento, um espaço dentro da sociedade. Antes de vir para cá, antes de conversar, antes da gente montar toda essa nossa conversa, fiquei pensando quem era a doutora Luana Silveira, como era a doutora Luana, como era ser a doutora Luana. E observa-se muito que a senhora é a protagonista da sua história. Senhora, isso é visto, é real, é algo notório na senhora, esse protagonismo, essa questão de, além da sua fisionomia, a senhora ser sim uma exímia advogada. E hoje eu pergunto quais os desafios que a senhora teve que enfrentar para hoje ouvir doutora Luana, doutora por excelência. Olha só o peso disso. Olha, eu tive muitos desafios, muitos. Começou porque eu tive que ir embora para São Luís, né, com a minha mãe, quando eu era muito criança, ainda minha mãe sofreu muito dentro da cidade, nós tivemos que ir embora. Então, em São Luís foi muito desafiador, nós éramos muito pobres, né, dentro de São Luís. Para eu conseguir estudar, minha mãe tinha que trabalhar de dia para ter uma passagem para eu ir para a escola à tarde. E tudo isso fez nascer um ardor dentro do meu coração de querer vencer. Então, eu comecei a trabalhar muito jovem. Com 13 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer unha em um salão. Né? Com 15 anos, eu fazia limpeza em supermercados, fazia diárias. E depois disso, eu consegui um emprego na Assembleia Legislativa. Foi quando a gente começou a ter uma vida mais equilibrada. E na faculdade também foi a época que as coisas começaram a melhorar para minha família. O meu pai também começou a me ajudar muito nessa época, né, pagando minha faculdade. Tenho muito que agradecer ao meu pai também por ter pago a minha faculdade, ter me ajudado. E dentro da minha faculdade, eu tinha que me virar com o dinheiro que eu recebia da Assembleia, né, e sustentar minha família também. E foi isso, foi uma luta muito grande para eu me formar. Né? Então eu prometi para mim mesma que eu ajudaria meu irmão a se formar, porque éramos só nós, né? Nós só contávamos um com o outro. E após todo esse acontecimento, eu me formei em Direito. Tive muita dificuldade de passar na OAB, não é segredo para ninguém. Não é fácil. Fiquei depressiva nessa época da OAB, mas quero também deixar aqui um recado para as pessoas que estão se formando agora em Direito, que nada é impossível, né? Você só tem que ter foco, porque o resto, você tendo foco, as coisas se encaminham, vão se ajeitando. Então, depois que eu passei na OAB, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, não, vou para a Zedoca e vou construir meu patrimônio, vou construir meu escritório. Entendeu? Eu cresci dentro de São Luís, mas eu não tive dúvida quando eu resolvi vir para a Zedoca. Para lutar aqui, né, ir atrás dos meus objetivos. Cheguei, montei o meu escritório dentro da cidade, fui caminhando devagarzinho, sempre com honestidade, conquistando seu espaço, conquistando o meu lugar, o meu espaço, sempre com muita honestidade, com mantendo os pés no chão, que isso é de extrema importância, você sempre ter a humildade. Na verdade, o grande segredo do sucesso é esse, é foco e humildade. Hoje, eu estou aqui nessa nova estrutura com muito esforço, foi um caminho muito longo, mas eu creio que esse aqui é apenas o começo. Porque eu tenho assim, muitos sonhos ainda para conquistar. E eu creio que eu irei realizar sim, com muito foco e perseverança, né? Desde a primeira vez que eu ouvi a senhora falando sobre a sua mãe, um depoimento que a senhora deu, é visto o brilho nos seus olhos. É notório o brilho nos seus olhos, a forma como você fala dela. Você fala assim com uma verdadeira paixão pela sua mãe. E é notório, é percebido que ela teve e tem um papel fundamental na sua vida, isso é claro. Mas aí agora é aquela. Quem é a mãe da doutora? Quem é a mãe da doutora Luana? Quem é essa mulher excepcional que literalmente trouxe ao mundo a doutora Luana? É difícil falar da minha mãe em apenas uma palavra. Porque, na verdade, eu devo tudo à minha mãe, né, por ter nos tirado de uma situação onde ela vivia violência doméstica, mas tinha uma vida muito equilibrada, né? Assim,
financeiramente. E ela passou por cima de tudo isso, pegou os filhos dela e levou para São Luís, né, para estudar. E lá ela lutou muito por nós, né? Ela foi costureira, fazia bolo para vender, fazia comida para vender. Então, eu não gosto de falar que minha mãe foi uma guerreira, que ela é uma guerreira. Eu não gosto de falar isso porque eu não quero imaginar que ela vivia em guerra. Eu gosto de falar que ela foi uma pessoa que lutou por nós com humildade. Ela soube lutar com as armas que ela tinha. Ela acreditou em nós, acreditou em Deus em primeiro lugar, né? E ela esteve sempre à frente da minha vida, na vida do meu irmão. E quando eu consegui, né, me entender mais, quando eu fiquei mais velhinha, assim, nós nos tornamos muito amigas, né? E eu lutei ao lado dela para criar também meu irmão. E foi uma verdadeira cumplicidade, né, entre nós duas. E é isso. Hoje a minha mãe está aqui conosco também, né, aqui em Zedoca, e está lutando pelos seus objetivos, né, com o meu apoio, o apoio do meu irmão. E é uma pessoa que vive aqui do meu lado e é muito amada. A gente quer saber quem é essa Luana. A Luana mãe, a Luana esposa, a Luana irmã, fora dos holofotes jurídicos. Porque a gente sabe que a doutora Luana, antes de ser a doutora Luana, ela é uma mulher. Você tem essa humildade que transparece em você, que você fala com muito orgulho da sua infância, que passou para chegar onde você chegou. E agora fala um pouco dessa Luana fora dos holofotes jurídicos. Na verdade, a Luana fora, né, do escritório é uma Luana totalmente família. Eu sou uma pessoa muito família. Eu amo estar com a minha família, com meu marido, com meu irmão, com minha mãe, né? E digamos que eu sou muito prestativa. Eu gosto muito de estar presente, às vezes até demais, que até incomoda, de estar presente na vida da minha família, né? Você é aquela que manda áudio. Às vezes até incomoda, assim, de tanto que eu quero fazer aquele papel de mãe de todo mundo. Né? Então essa Luana, na verdade, a Luana verdadeira mesmo, essa Luana que está presente na vida da família, na vida da minha sobrinha Amanda, que é minha filha do coração, e de se envolver realmente nas coisas. Vai fazer aniversário de um sobrinho, eu tô ali na frente, eu quero ajeitar, eu quero fazer, porque eu sou assim, eu me tornei essa pessoa de ser mãezona mesmo, sabe? Hoje, por exemplo, com o meu filho, foi uma realização muito grande na minha vida. Seu filho tem quantos anos? O meu filho tem 4 anos, é um menino maravilhoso. O nome dele é? Arthur Lucas. Nossa, Arthur Lucas. Nome de rei, Arthur. É o nome do pai dele. Meu marido é Arthur. E aí, o meu filho é Arthur Lucas. Então, é uma realização muito grande o meu casamento. Né? O meu casamento é uma bênção de Deus, é um presente de Deus na minha vida. Um presente que eu pedi a Deus, né? E é isso. A Luana é essa pessoa que gosta também, às vezes, de estar mais reclusazinha, de estar mais caladinha, mas que, na verdade, quer estar presente sempre na vida das pessoas que vivem ao meu redor. A Luana mãe é aquela mãe que diz, não come isso, você vai comer até o final. Bem isso, mãe leoa. É uma leoa, nossa. Mãe leoa. E isso é muito bom, porque mostra também, Luana, esse teu lado mais humano, esse teu lado, assim, mulher de ser. E por ser uma zedoquense, tem um ditado aqui na nossa cidade, provou da água do Zedoca. Por mais que você tenha se formado lá em São Luís, você fez questão de vir para cá, montar o seu escritório aqui, construir a sua carreira aqui. Isso é muito gratificante para mim também, que sou zedoquense. Tenho você como uma mulher incrível, como uma profissional de ponta, me espelho muito em você. Obrigada. E hoje, eu queria que a senhora deixasse uma palavra para essa gama enorme de mulheres que nesse momento estão ou irão lhe assistir, que pretendem ir para a área jurídica ou até mesmo fazer uma graduação ou estão lutando por dias melhores. Porque a gente sabe que hoje em dia ser mulher ainda é muito difícil. A gente sabe que muita coisa melhorou.
mas ainda é difícil ser mulher. Principalmente quando você tem filho, quando você tem uma casa para cuidar. Verdade. Mas deixar um recado para essas mulheres que estão lutando, literalmente, por dias melhores, indo atrás de uma graduação, ou lutando pela graduação dos seus filhos. Eu gosto de falar que o segredo do sucesso é sempre o foco. Você ter foco. Só basta ter um ardorzinho no coração. Você precisa ter um ardor no coração, vontade de vencer. Mas só vontade de vencer, não tem como você fazer nada só com essa vontade de vencer. Então você tem que ter foco e determinação. O grande segredo do sucesso é esse. Você tendo foco e determinação, você consegue chegar em qualquer lugar. É difícil? Claro que é. Sempre vai ser difícil. Não é fácil você chegar no topo da montanha. Você tem que escalar, passar por frio, por calor, passar por tempestade, subir ali devagarzinho. É muito difícil chegar no topo da montanha. Mas você consegue. Todos nós conseguimos. Só basta ter força, foco e determinação. Então eu tenho uma imensa gratidão pela minha cidade querida. Eu amo Zedoca. Amo dizer que eu nasci no CESP, né? Amo dizer que sou aqui dessa cidade. Eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração. Inclusive, é muito engraçado assim, quando eu viajo, né? Quando eu viajei a primeira vez com uma amiga minha, para fora, né? Quando eu olhei assim, a paisagem, eu comecei a chorar. E aí a minha amiga, ela ficou assim, sorrindo. O que foi, Luna? Eu falei assim, olha, porque eu nunca imaginei em estar contemplando com os meus olhos um lugar tão lindo. Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar até aqui. Inclusive, essa primeira viagem foi para Porto de Galinhas, né? Há muitos anos atrás. E eu estava num hotel muito lindo, então aquilo para mim era surreal, porque eu nunca imaginei que eu poderia conhecer um local daquele. Então a gratidão do meu coração é muito grande. É isso que eu quero deixar para você que está me assistindo, é isso que eu quero dizer para todas nós mulheres, que com força, com foco, nós conseguimos chegar em qualquer lugar. Eu cheguei aqui e eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições. A nossa infância, minha e do meu irmão, foi uma infância muito sofrida. Nós chegamos a ficar 2 meses sem energia elétrica. Então, foi difícil, mas hoje, né, eu consegui chegar em algum lugar e é só o começo. Ainda nem começou. Ainda nem começou. Eu quero alcançar voos bem maiores, né? Então, hoje eu tenho realizado alguns sonhos da minha vida, sendo que eu vim de uma infância muito pobre. Então, nós podemos conseguir com foco, basta ter foco. As coisas também não caem do céu. Então, você precisa ter esse foco e determinação na vida. Como é ter como um sócio o seu irmão? Porque vocês cresceram juntos e eu tenho certeza que às vezes você olha para tudo isso, olha para ele e diz, caramba, olha onde a gente chegou, Luan. Sim. Como é isso? Como é essa sensação, doutora Luana? Eu, desde muito jovem, eu tive esse desejo, né, de ajudar o meu irmão a se formar também, porque eu não queria chegar sozinha. E, na verdade, você pode chegar muito longe sozinha. Porém, quando você vai acompanhado, você chega muito mais além. E eu tinha esse desejo de trazer o meu irmão para somar comigo. Dizem que o topo é muito solitário. Isso mesmo. Então, eu tinha esse desejo de trazer. E aí, com muito esforço também, meu irmão se formou, passou na OAB e veio trabalhar comigo. Hoje ele agrega, né, meu sócio aqui dentro do escritório. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz trazendo meu irmão para complementar, né, aqui dentro do escritório. Hoje nós atuamos aqui dentro da cidade e estamos ganhando cada vez mais espaço dentro da cidade e dentro da região. Temos escritório também em Nunes Freire, né, Santa Inês, Santa Luzia e Maranhão Novo. Então, é uma grande satisfação, é algo imaginável, assim, eu nunca imaginei que nós poderíamos chegar tão longe, mas eu continuo falando, é só o começo. É só o começo. Eu sempre falo isso para todos nós, é só o começo, ainda nem começou.
Então, para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande, né? Hoje ter meu irmão como sócio e ter minha mãe também perto de mim, né? Minha cunhada, meu marido também é meu sócio, nós trabalhamos todos juntos, é um escritório familiar. E às vezes tem nossas indiferenças, mas a gente diz, olha, o nosso trabalho está acima disso, né? Então a gente deixa para lá e vai mantendo o nosso foco dentro do nosso trabalho. É a irmã mais velha, dizendo, olha, eu sou a mais velha. É isso mesmo. Eu sou a mais velha. É bem isso. Como é trabalhar com a doutora Luana? Faz de conta que ela não tá aí. Bom, assim, é um privilégio, né? Por conta de todo um histórico que tivemos. E antes mesmo de iniciar trabalhando no escritório, por ela ser minha irmã, eu já venho aprendendo muito, né? Eu costumo dizer que eu acabo puxando até mais um pouco para ela do que para minha mãe em alguns setores. E às vezes a gente é um pouco parecido, né, em algumas situações. E eu sempre tenho ela como um grande exemplo. Inclusive, hoje eu estava até comentando com a equipe que tem uma imagem que eu sempre falo, que é uma imagem de um lobo abrindo caminho na neve. Então a gente sabe que os pioneiros, os primeiros, eles têm mais trabalho, mais desafio, e quando o segundo chega já tem aquele caminho aberto, né? Acaba conquistando até mais rápido algo que o primeiro demorou muito para conquistar. Mas eu sei que foi por conta de todo um esforço que ela teve lá na frente. Então eu tenho muita gratidão pela minha irmã, por tudo que ela já fez por mim, por tudo que ela me ensina. Eu acredito que se a gente não tiver uma mentoria adequada, a gente não consegue trilhar os passos corretamente. Até consegue, mas errando muito. Então, quando você tem uma mentoria, você diminui esses erros e consegue ter muito mais sucesso. Então, sempre quando alguém me pergunta, eu sempre falo que uma mentoria é algo super importante para uma pessoa. E ela é minha mentora em quase todos os sentidos da vida, né? Posso dizer assim. Então é um privilégio trabalhar com ela, aprendo muito, nós temos ideias, temos perfis diferentes, né? Trabalhamos com análise de perfil comportamental aqui no escritório, então nós temos perfis diferentes, ela já tem um perfil mais dominante, de liderança, toma decisões mais rápidas. Eu tenho um perfil mais conforme, é um perfil mais organizado, eu penso em todas as probabilidades antes de fazer algo, então isso acaba travando um pouco de tomar uma decisão mais rápido. E a gente se unindo, né, como ela sempre fala, a gente com parceiros ideais, com parceiros corretos, a gente consegue chegar muito mais rápido, vai muito mais adiante. Ainda há pouco tivemos um bate-papo com a doutora Luana, e ela falou muito sobre como foi para ela se formar, como foi a caminhada dela, a gratidão que ela tem pela mãe dela, que eu creio que o senhor compartilha da mesma gratidão. E quando você estava falando aí, você vê que Luana olha para você assim, de uma forma até maternal de ser, até um olhar maternal, e isso é admirável. E hoje, você olhando para sua irmã, se você pudesse fazer uma retrospectiva de lá do início, quando ela eu vou te apoiar, eu vou te ajudar, você vai cursar direito. Eu sei que te causa uma gratidão muito grande, até uma certa emoção. E olhando para a Luana, eu quero que você diga para ela assim, agradecer, não só pela parceria, mas pela irmã que ela foi. Teve um momento na minha vida assim, muito impactante, que eu já cursava direito e quando eu descobri que eu ia ser pai. Então eu era muito novo e isso naturalmente, né, me impactou muito na questão financeira, da questão de estabilidade. E eu lembro que ela foi muito importante o que ela falou para mim, que ela estaria do meu lado, que ela iria me apoiar e que ela iria, né, cuidar junto comigo da minha filha. Então aquilo ali me deu um alívio muito grande e um conforto para me seguir em frente e não desistir dos meus sonhos. Teve um momento também na qual eu estudava para a OAB e eram muitos desafios, né? Eu estudava para a OAB
e tinha que as matérias da faculdade ainda, e teve um momento que eu liguei para ela e eu falei assim, eu não vou aguentar, é muita coisa, e ela na ligação falou assim, você vai aguentar sim, você tem que dar seu sangue, outras pessoas conseguiram, você também vai conseguir. Então aquela ligação para mim foi muito importante, me deu mais um ânimo. Então em todas as etapas assim da minha vida, minha irmã sempre me teve presente, como você falou, mesmo como uma segunda mãe, né? Bem protetora mesmo, mas às vezes até demais. É demais. Então assim, eu sou muito grato pela minha irmã, por todo o apoio que ela me deu em toda essa trajetória. Emocionalmente também a gente sabe, né, que hoje em dia a maior batalha é interna. Às vezes as pessoas são derrubadas, ela tem um grande potencial, tem tudo para dar certo, mas internamente, por não conseguir conciliar ali os seus pensamentos, a situação que está vivendo, ela se deixa ser frustrada, né? Se deixa ser derrotada. Então a minha irmã me ajudou muito nessa parte do psicológico, de enfrentar as situações, de ser uma pessoa proativa, de correr atrás, também como a minha mãe, né? São características que eu acredito que vão sendo passado ali, né, de família. Então eu sou muito grato por minha irmã, por tudo que ela fez por mim. Hoje eu tenho me tornado, né, o profissional que eu sou, também espelhado nela. A gente lê muitos livros e um dos livros a gente sempre fala que a gente sempre tem que ter profissionais, né, que a gente vê de espelhos, pelo menos 4 ou 5 referências. E uma das referências que eu tenho hoje como profissional é a minha irmã. Muita gente não conhece, mas ela é uma grande empreendedora. Ela é uma pessoa do lado financeiro que ela tenta buscar sempre, ela estuda, ela se capacita. Então eu vejo isso como exemplo dela. Então é isso. Mais uma vez eu quero agradecer. É muito bom ver a parceria de vocês, esse amor, essa irmandade que une vocês. Pode-se dizer que é um amor entre irmãos muito bonito de se ver, porque você apoiou ele, você disse, olha Luan, eu vou estar aqui, eu vou te ajudar. E hoje, ver vocês dois juntos no escritório, trilhando o caminho de vocês, e como eu deixei a palavra para a doutora Luana, é só o começo, Luan. Tudo isso aqui é só o começo. Então, muito obrigada.